Salve, salve, meu guerreiro! Salve, salve, meu aluno do cantinho da nossa Liga da Gramática. Muito obrigada por você estar aqui comigo, dividindo esse momento em que nós estamos quase finalizando o curso de prova discursiva, redação ou questão discursiva. Nós já vimos aí vários assuntos e hoje vamos dar continuidade a mais um deles. Professora Verônica Mariano, professora de redação e gramática, professora de prova discursiva e gramática, língua portuguesa. Tudo que você precisa saber de língua portuguesa, você encontra aqui no nosso cantinho Liga da Gramática. Se você caiu de paraquedas, eis que este nosso canal tem aí aulas semanais para você, tudo que você precisa, né? De forma atualizada, de forma pontual, de forma periódica e aquilo que é o básico, que é a sua base tanto em redação quanto em gramática, né? Vamos lá colocar meu óculos. Nós já vimos mais anteriormente que nós temos algumas divisões aí na nossa prova discursiva. Então, a nossa prova discursiva ela pode ser questão ou redação. A gente já viu a diferença básica entre elas. Além de ser questão ou redação, a nossa prova discursiva ainda pode ser argumentativa, que é quando tem opinião, ou ela pode ser expositiva, quando eu simplesmente apresento os fatos sem colocar a minha posição, a minha opinião ou defender o assunto, né? Então a gente já viu essa diferença. Esse que eu continuo com o meu chá aqui. Que mais que eu ia falar? Nós vimos anteriormente que estruturalmente, de forma estrutural, nós temos aspecto estrutural e aspecto argumentativo. O aspecto estrutural é a forma, né, aquele formato, né, a parte material ali da sua redação. E aí nós vimos que no aspecto formal, a diferença entre exposição e argumentação é que uma delas vai ter tese. Quem tem tese é a argumentação, porque a tese é então onde você vai se posicionar, vai ser o espaço que você vai utilizar para colocar qual é o foco da sua defesa. Por que você está defendendo ou criticando aquele assunto? Qual é, né, o seu ponto de defesa? Então é a tese. Só que, além da tese, nós temos... Desculpa, me engasguei. Nós temos formas de colocar opinião que não são só a minha tese. E eu vou mostrar isso para você agora. Eu vou aproveitar para dar aquela tossidinha que você não está olhando muito para minha cara, porque o pior que eu tô, tá, né? Era para ter feito isso aqui, ó. Agora você não está olhando tanto para minha cara. Eu estou pequenininha e eu vou tossir porque eu me engasguei com o meu chá. Chá do quê, professora? Cavalinha, que é diurético. Depois que eu faço a minha refeição livre, eu gosto de utilizar o chá para dar aquela equilibrada. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo em que eu não lembro o que a banca tinha colocado. A banca tinha um texto expositivo, tá? Então, a banca trouxe um texto expositivo e aqui é o padrão resposta. Olha só. O tema da FGV 2021. Onde viver neste pequeno planeta de forma conveniente, adequada e prazerosa. Um romancista português, essa de Queiroz, deixa eu pegar minha canetinha, escreveu uma obra genial, A Cidade e as Serras, na qual, porque é a obra na qual compara a vida em uma pequena aldeia portuguesa com a vivida em uma grande cidade, Paris, mostrando aspectos positivos e negativos de cada uma delas. O progresso das viagens espaciais mostra, deixa eu já colocar aqui, cadê? Espaciais talvez mostre uma opção futura, que é viver na Terra ou em outro planeta, né? Então, esse era o tema da redação. E aí, o que a banca pedia? Num texto dissertativo argumentativo, a redação era argumentativa. Em uma linguagem culta, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, você vai expor a sua opinião apoiada em argumentos convincentes sobre a ideia de local adequado para desfrutar da vida plena. Então, o que é que eu vou mostrar para você aqui?
eu trouxe 2 exemplos em que eu vou utilizar, que eu vou valer-me de alguns detalhes, algumas palavras, alguns conectivos, em que vai fazer a diferença entre uma ser expositiva e uma ser argumentativa, tá? Então aqui eu não vou fazer toda a estrutura, a tese. Lembra lá daquele nosso formatinho em que eu coloco introdução, desenvolvimento, quais são os argumentos 1 e 2. Então aqui eu não estou fazendo isso. Aqui eu estou mostrando para você algumas palavras, alguns aspectos práticos para você utilizar aí na sua redação. Olha só, expositivo. Chegar ao ápice da qualidade de vida. Esse é um dos objetivos, estamos aqui, ó. Esse é um dos objetivos da maioria das pessoas. Então aqui eu não estou dando minha opinião, não tem nada, eu estou dizendo, olha, isso é o objetivo, ser feliz, ter o ápice da vida plena, tá? Entre os fatores de maior relevância para se obter tal qualidade é viver em um local adequado para que se possa desfrutar de uma vida plena. Então aqui, note que eu tenho as palavras-chave do nosso tema, tá? Ó, qualidade de vida, viver, vida plena, tá? Então aqui eu tenho algumas palavras-chave lá do nosso tema. E aqui eu já vou mostrar para você que eu já deixei o texto maior, né? Aqui então eu dei uma mexida no texto, ó. Chegar ao ápice da qualidade de vida. Esse é um dos principais, tá vendo? Tá igual. Ó, até aqui tá igual. É um dos principais desejos das pessoas. Agora eu já começo a valer-me de recursos em que eu posso colocar a minha opinião. Eu posso colocar aqui, ó, minha tese, tá? Desafiar-se a atingir esse objetivo é a meta de muitos brasileiros. No entanto, olha aqui, eu já faço uma contraposição. No entanto, a desigualdade social é um dos entraves. Então eu vou mostrar, olha, a qualidade de vida é isso, mas espera que tem um monte de problema. Então aqui eu começo a colocar a minha tese, ó, os entraves para este ideal. Isso porque, tá vendo? Eu coloco conectivos. Entre os fatores de maior relevância para se obter tal qualidade é viver em um local adequado. Tá vendo? Trechinhos lá da exposição. Desfrutar da vida plena. Apesar, olha, então aqui eu já vou fazer mais uma contraposição. Vou colocar aqui mais um recurso para dizer que pode, eu tenho a minha vida plena, eu quero a minha vida plena, no entanto, o negócio está um pouco mais difícil do que a gente espera. Apesar de a Constituição prever direitos, na prática isso não existe. Tá vendo? Então eu começo a dar a minha opinião. Olha só, o que é objetivo? O que é expositivo? Olha, que é expositivo. A Constituição prevê direitos. Objetivo, exposição, argumentação. A Constituição prevê, mas na prática isso não existe. Porque aqui eu estou colocando a minha opinião, apesar de que a gente sabe que não existe, mas eu estou pontuando. Então, eu estou mostrando aqui a minha tese, tá? De que não existe na prática aquilo que a Constituição prevê. Nem sempre é assim. Ter o básico ou estar na reserva do mínimo previsto já é uma conquista para muitos brasileiros. No entanto, olha, então vamos ver como que ficou pro lado de cá, tá vendo, ó? Olha como muda quando eu vou fazer só a exposição. Para ser considerado um local ideal, algumas condições devem ser observadas algumas condições devem ser levadas em consideração. A própria Constituição Federal elenca direitos considerados fundamentais que norteiam, tá vendo? Eu estou dizendo, eu estou expondo. Existe a Constituição que norteia. Não estou dando a minha opinião se a Constituição consegue ser cumprida ou não. Estou dizendo, a Constituição prevê. Então, moradia, saneamento básico, saúde, educação são alguns desses fatores que irão contribuir para a qualidade de vida. Pronto. Então, o que é qualidade de vida? A Constituição diz que é ter moradia, ter saúde, ter lazer. Está na Constituição. Estou só mostrando o que é qualidade de vida. Então, isso é exposição. Só estou mostrando. Quando eu digo a Constituição prevê, mas a sociedade não tem, eu começo a colocar o meu ponto de vista, tá? Olha só, no entanto, ao se deixar os entraves da vida real à margem da realidade e focar apenas no local ideal, tem-se que a plenitude de vida, a necessidade de se desfrutar, lazer, cultura, moradia. Tá vendo? Então eu digo, olha só,
As pessoas precisam desse desfrute, que é qualidade de vida. No entanto, há um entrave, que é, eu não consigo atingir isso. Que é isso que eu escrevi aqui em cima. No entanto, ao se deixar os entraves da vida real à margem, o que é a margem? Ele está lá, ó, ninguém se importa. Ele não está no caminho, ele está sendo margeado. Então, isso é deixar aquilo que está previsto à margem da sociedade, tá? Este aqui foi o texto todo, este aqui, ó, é o nosso texto todo que está ali embaixo como exposição. E olha como eu aumentei este texto até aqui para torná-lo argumentativo. Então vamos continuar lendo aqui. Viver em um local onde simples fato de se passear pelas ruas não representa um risco à vida das pessoas. O lugar ideal, dentro da atual realidade, é um lugar utópico. Olha aqui, ó. Aqui eu bati na veia, aqui eu dei minha opinião. Eu não coloquei assim, olha, eu acho que... Não. Nossa sociedade, não. Porque lembra, eu já disse para vocês, não podemos valer-nos de verbos na primeira pessoa. Não importa se esse verbo é na primeira pessoa do plural ou do singular. Então, eu acho ou nós achamos. Eu acredito ou nós acreditamos. Minha sociedade ou nossa sociedade, não importa, tá? Primeira ou terceira pessoa do singular ou plural, tá? Então, primeira pessoa ou do singular ou plural, não importa. Não podemos usar esse recurso. Qual é o recurso válido? É um lugar utópico. Ter tudo isso que a Constituição prevê é utopia. Quando eu digo isso é uma utopia, eu estou dando aqui, ó, aquela chave, fechando com chave de ouro para dizer a minha opinião sobre um lugar ideal, tá? Então, é um lugar utópico, no entanto, é o que se busca para ter uma qualidade de vida leve, a vivacidade ao seu ápice, tá? Para quê? Qualidade de vida leve, tá faltando uma crase aqui, por isso que eu li errado. Ó, o lugar ideal, dentro da qualidade, dentro da atual realidade, é um lugar utópico. No entanto, é o que se busca para que a qualidade de vida leve a, então, leve a, tem que ter essa crase, vivacidade ao seu ápice. Estou levando algo a algum lugar, tá? E pior que não tem, não. Leve o quê? Objeto direto. Aonde? Ao ápice, objeto indireto. Então não tem não essa crase. Senão teria dois objetos craseados e não pode. Então, leve a vivacidade ao seu ápice. Tá? Então, o que é isso? O que eu estou querendo dizer nessa minha frase? Leve a vida ao ápice, que é o nosso tema. Tá? Entenderam, então? Nós temos aqui alguns recursos. Agora eu vou colocar um pedacinho mais simples. Uma coisa bem básica. O ABC para você aqui, ó, um A, E, I, O, U. Para você entender, se você até agora não conseguiu pegar a diferença de exposição com argumentação, esse exemplo é o ápice dele. Exposição. Eu só estou relatando, não estou colocando minha opinião, não estou colocando nada que pode ser subjetivo a mim. Somente aquilo que é objetivo, aquilo que eu estou vendo. João chegou atrasado ao trabalho. Todo mundo viu, ele chegou atrasado. Ele bateu o ponto atrasado. Todo mundo viu. É objetivo. Agora, quando eu coloco a minha opinião de forma velada, porque eu não posso dizer eu acho, ou eu vi, ou eu acredito, né? Primeira pessoa. Então, eu vou valer-me de algum recurso para colocar a minha opinião. Qual é a minha opinião? João, aparentando estar cansado, chegou atrasado ao trabalho. Então, aqui eu tô dando assim aquele toque de ironia. Acho que tava na balada, hein? Chegou atrasado porque a noite foi longa. Ó, João, aparentando, não é algo subjetivo? Porque para você ele pode não estar aparentando cansado, mas eu estou dando meu toquinho de opinião. Então, esses detalhes são detalhes de opinião, tá? Mais um. O Ministério da Saúde, exposição. O Ministério da Saúde estima que 2 em cada 5 pessoas atendidas nos hospitais sofrerão agressões logo após efetuar um crime. Apesar de as leis específicas para punir quem faz justiça por si mesmo, a vingança pelas próprias mãos,
aumentou segundo a mídia da TV Record, ou Record TV, mostrando que o problema ainda persiste. Então aqui, ó, é só uma notícia. A maioria das pessoas que cometeram um crime, quando chegam no hospital, apanharam. Apanharam de alguém, porque alguém quis fazer justiça com as próprias mãos. Então aqui só está dizendo os fatos. Quais são os fatos? 2 a cada 5 pessoas apanharam depois que cometeram um crime. Justiça com as próprias mãos. Agora, aqui eu vou colocar um toquezinho de opinião. O Ministério da Saúde tentando justificar, olha aqui, ó, um detalhe. Tá? Então, estou dando aqui um toque de opinião, tentando justificar números exagerados. Quando eu começo a me valer de recursos como adjetivos, né, com valores adjetivos, com valores de qualidade, com valores de características, eu passo a colocar opinião. Tentando justificar números exagerados da pesquisa, estima, ó, agora já estou na parte expositiva, estima que 2 a cada 5 pessoas atendidas nos hospitais sofreram agressões logo após efetuar um crime. Isso mostra como a população sente-se injustiçada pelo sistema atual e busca o sistema próprio para a punição. Então aqui, ó, coloquei minha opinião. Olha só, as pessoas estão lá, estão apanhando, porque eu tenho uma estatística que diz que 2 a cada 5 apanharam. E por que apanharam? Porque as pessoas estão indignadas e querem justiça com as próprias mãos. As pessoas tentando resolver o problema. Então aqui eu coloco a minha opinião, tá? Então essas são formas de vocês entenderem que eu posso valer-me de vários recursos para conseguir colocar a minha opinião dentro do texto. Nunca, e esse nunca mesmo, posso utilizar primeira pessoa, nem singular, nem plural. Então, nem meu, nem nosso, nem eu acho, nem nós achamos, nem minha sociedade, nem nossa sociedade. Nem precisamos lutar, nem preciso lutar, tá? Então, precisamos combater a corrupção. Não, precisa-se combater a corrupção para que novos casos não aconteçam. Quando eu coloco um verbo precisa, quando eu coloco o verbo precisar, não de precisão exata, né, de exatidão, mas o verbo de necessidade. Precisa-se lutar contra a corrupção. Então, esse verbo precisar, ele já coloca a sua opinião. Porque senão, vamos valer de outros recursos. Infere-se, portanto, a necessidade da corrupção ser reduzida. Mas aí eu começo a colocar é imprescindível, é importante, é necessário. Então, quando você começa a utilizar coisas mais pontuais, palavras mais pontuais, palavras mais taxativas, você começa a valer-se do recurso da opinião, da argumentação. Beleza? Aqui foi uma aula bem pequenininha, só para a gente mostrar aí um exemplo mais claro, caso você não tenha entendido lá atrás a diferença entre exposição e argumentação. Beleza? Super beijo! E nos próximos blocos, a gente vai entrar em gramática dentro da discursiva. Quais são os principais erros que você, meu guerreiro da Liga da Gramática, não pode cometer, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.